Uma coisa que é importante frisar é que a medida provisória ela tem basicamente dois tipos de disposição. Ela tem a parte principiológica, como é o começo dela da Declaração da Liberdade Econômica, em que ela estabelece princípios que, em tese, o legislador vai observar daqui para frente para estabelecer novas leis, novas normas infralegais. E, em alguns pontos, a medida provisória efetivamente já altera a legislação existente. É o caso, por exemplo, da desconsideração da personalidade jurídica, que é uma coisa que vai ajudar muito as empresas, porque uma das maiores dores do empresário hoje no Brasil e o que leva muita gente ou para a informalidade ou simplesmente para não empreender é o risco de responder por dívidas da empresa. Você responder por uma dívida trabalhista, tributária, e a medida provisória ela sinaliza no sentido de melhorar um pouco isso. Ela não é perfeita ainda, ela altera por enquanto só o Código Civil nesse sentido, sendo que existem normas de desconsideração de personalidade jurídica ou responsabilização de sócios em outras leis, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor. Isso não está sendo alterado aqui, mas já é um ótimo sinal e aí nesse caso específico já estamos falando de uma mudança legislativa. Eu não tenho dúvida de que, obviamente, sendo levada a cabo o contexto todo da medida provisória, ou seja, com toda a regulamentação que precise, legal ou infralegal, eu acho que ela vai aumentar a empregabilidade e vai reduzir a informalidade. A baixa interferência do Estado criada pela medida provisória é completamente favorável a esse cenário. A definição de preço, a medida provisória determina que os preços são livremente determinados, exceto em casos muito específicos e observada a regulamentação, por exemplo, de proteção ao consumidor. A questão da dispensa de determinados alvarás em algumas atividades, ou pelo menos você pode começar a operar em determinadas atividades de baixo risco antes de ter todas as licenças que hoje são exigidas. No caso de inovação, existe um procedimento, a medida provisória cria um procedimento para você afastar normas infralegais que estejam defasadas. A possibilidade de você poder testar produtos e serviços num público definido antes de abrir para o mercado em geral, desde que, obviamente, você não tenha uma atividade de risco. Isso, na verdade, é uma ressalva que existe ao longo da medida provisória como um todo. Atividades de risco, obviamente, continuam sujeitas, segurança pública, risco à saúde, continuam sujeitas, teoricamente, a regulamentação que existe hoje. Eu tomaria uma certa cautela antes de implementar determinadas medidas, como alteração de regulamento de fundo de investimento, por exemplo, antes de, efetivamente, essa medida provisória entrar em vigor.